Olá! Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa habilidade que, olha, muitos pesquisadores dizem que é até mais decisiva para o sucesso do que o QI. A gente está falando da inteligência emocional, ou IE, que é basicamente a arte de entender e gerenciar as nossas próprias emoções. Sabe, a vida toda a gente aprendeu a dar um valor imenso para o quociente de inteligência, né? O famoso QI. Mas e se ele não for o fim da história? E se tiver um outro tipo de inteligência? Uma que seja, quem sabe, ainda mais fundamental para a gente ter sucesso e ser feliz? Pois é aí que a coisa fica interessante. Exatamente nesse ponto que entra a inteligência emocional. Pensa assim, o QI, ele mede a nossa capacidade cognitiva, certo? Já a IE, aí é o que nos dá a bússola para navegar nas tempestades da vida, sabe? Sem afundar o barco. Quem botou essa ideia no mapa foi o Daniel Goleman, e o mais legal é que hoje a neurociência confirma. O nosso cérebro emocional é totalmente treinável. Então, vamos começar do começo. O que é, afinal, essa outra inteligência? Bom, de forma bem direta, é a habilidade de sacar o que a gente está sentindo, entender o porquê daquilo e, a partir daí, conseguir gerenciar as nossas reações. E não só as nossas, mas também entender e interagir com as emoções de quem está à nossa volta. Ok, mas como é que isso funciona lá dentro da nossa cabeça, no nosso cérebro? A neurociência já mapeou isso e descobriu que a inteligência emocional se sustenta em 5 pilares. E o mais fascinante é que cada um desses pilares está ligado a áreas bem específicas do cérebro. Bora dar uma olhada em como essa arquitetura toda se encaixa? O primeiríssimo pilar é o autoconhecimento. É aquela capacidade de olhar para dentro e identificar: opa, o que eu estou sentindo agora? E por quê? A neurociência mostra que existem umas regiões no cérebro, como a ínsula e o córtex cingulado anterior, que funcionam como se fossem sensores internos. Eles ficam lendo os sinais do corpo para avisar qual é a emoção que está rolando no momento. Beleza, pilar número 2, autorregulação. Para entender isso, imagina que a amígdala, uma parte do nosso cérebro, é tipo um alarme de incêndio, daqueles bem sensíveis que disparam por qualquer fumacinha. A autorregulação é o córtex pré-frontal entrando em cena, como se fosse o adulto na sala. Ele olha a situação, vê que não é um incêndio de verdade e fala: calma, alarme, pode desligar. É isso que nos permite ter uma resposta pensada, em vez de só explodir. Vamos para o terceiro pilar, a motivação intrínseca. Sabe aquela força que vem de dentro e faz a gente continuar mesmo quando tudo dá errado? É isso. E por que isso acontece? Porque a gente conecta o que está fazendo com os nossos valores, com o que realmente importa. Isso ativa os circuitos de dopamina de um jeito que gera um prazer profundo, duradouro. É bem diferente daquela alegria rapidinha que vem de um elogio ou de um prêmio, sabe? Chegamos no quarto pilar, empatia. E olha, a ciência por trás disso é simplesmente fascinante. Existe uma coisa chamada neurônios espelho, que um pesquisador chamado Giacomo Rizzolatti descobriu. E o que eles fazem? Basicamente, eles disparam no nosso cérebro quando a gente vê a emoção de outra pessoa. É como se a gente espelhasse o sentimento. Eles literalmente fazem a gente sentir na pele o que o outro está sentindo. É uma ponte emocional direta. E para fechar os 5 pilares, as habilidades sociais. Pense em negociar, liderar um time, resolver uma briga. Tudo isso depende da nossa capacidade de ler as pessoas e o ambiente. E tem uma ferramenta poderosíssima para isso, que o Paul Ekman mapeou, a nossa capacidade de reconhecer as 7 expressões faciais básicas, que são universais. Alegria, tristeza, raiva. Quem aprende a ler esses sinais, mesmo os mais sutis, ganha uma vantagem, nossa, gigantesca nos relacionamentos. Ok, a teoria é essa, os 5 pilares. Mas, na prática, qual é o impacto disso na vida real, ao longo dos anos? É isso que a gente vai ver agora, como a inteligência emocional se transforma em resultados bem concretos. E talvez uma das provas mais fortes disso tudo venha de um experimento super famoso, o teste do marshmallow, de um psicólogo chamado Walter Mischel. A conclusão do estudo foi bombástica. Descobriram que o autocontrole das crianças, que é um pilar central da IE, foi um indicador de sucesso na vida adulta muito, mas muito mais preciso do que o teste de QI. E olha que não foi um estudo rápido, não. Eles acompanharam os participantes por 40 anos. 40! E o resultado? As crianças que conseguiram esperar pelo segundo marshmallow, ou seja, que tinham mais autocontrole, décadas depois tinham salários melhores, casamentos mais estáveis e até uma saúde melhor. É, é uma demonstração incrível do poder que a inteligência emocional tem de prever o futuro.
E esse impacto não para por aí. Na educação, por exemplo, os resultados também são impressionantes. Escolas que implementaram programas de inteligência socioemocional, alguns deles desenvolvidos em lugares como a Universidade de Yale, viram o desempenho acadêmico dos alunos subir até 11%. E, tão importante quanto, os casos de bullying caíram 10%. Isso muda o ambiente escolar. Certo. E no mundo do trabalho? Nas empresas? Bom, aí os números falam mais alto ainda. Empresas que investem em treinar suas equipes em inteligência emocional chegam a reduzir a rotatividade de funcionários em 30%. Ao mesmo tempo, a produtividade sobe 20%. Ou seja, não é só bom para a cultura da empresa, é bom para o bolso também. E agora vem a melhor notícia de todas. Inteligência emocional não é algo fixo, que ou se tem ou não se tem. De jeito nenhum. Graças a um fenômeno incrível chamado neuroplasticidade, o nosso cérebro é maleável. Ele pode ser treinado, em qualquer idade. Então a pergunta é, como a gente começa a treinar a nossa mente? A chave é entender que a gente pode, de fato, reprogramar nossos circuitos neurais com hábitos bem simples. Quer um exemplo? Da próxima vez que chegar aquele e-mail que faz o sangue ferver, antes de responder, para, respira e dá um nome para a emoção. Ok, isso é raiva. Ou numa conversa difícil, em vez de partir para o ataque, experimenta perguntar, me diz, como isso está te fazendo sentir? Cada vez que a gente faz isso, a gente está literalmente construindo estradas neurais novas e mais inteligentes dentro do cérebro. Bom, a gente está chegando no final da nossa análise. E aqui a ideia é amarrar tudo isso e entender por que a inteligência emocional não é só um extra bacana. É uma ferramenta essencial para viver no mundo de hoje. Então, qual é a grande lição aqui? É que, no mundo em que a gente vive hoje, com tanta ansiedade, tanta polarização, a inteligência emocional deixou de ser uma soft skill, uma habilidade leve. Ela virou uma habilidade de sobrevivência. É simples assim. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Cada conversa, cada reação, cada momento em que a gente escolhe pausar em vez de explodir, é uma oportunidade. A grande questão, no fim das contas, não é se o cérebro pode mudar. A gente já viu que pode. A pergunta de verdade é: qual caminho neural cada um de nós vai escolher construir hoje?